Olá, minha amiga, meu amigo, estamos de volta com mais um vídeo da série Ricardo Me Ajuda, onde eu respondo perguntas que vocês me enviam a respeito de questões diversas da vida, que talvez uma orientação pode ajudar muito. Então, hoje, a gente vai responder a pergunta da Fernanda de Curitiba. Pois bem, Fernando, olha, essa sua preocupação também era uma preocupação minha, acho que desde sempre, nem mesmo depois que eu casei, mas desde sempre eu me preocupei em saber o que eu ia transmitir para os meus filhos perante um mundo tão complicado, né? Há pessoas que, inclusive, estão decidindo não ter filhos para não introduzir pessoas nesse mundo tão complicado que talvez a gente nem saiba se tem futuro, no futuro vai ter água, né? Como é que vão estar os rios, né? Rios que eu brinquei, por exemplo, aqui em Minas Gerais, muita água. Meus filhos já não vão poder brincar porque os rios secaram, ou então só tem um restinho do que era. Então esse é um ponto realmente nobre, tá, Fernanda, da sua parte, em se preocupar em transmitir bons valores espirituais para os seus filhos. Para quem não sabe, eu tenho dois. Eu tenho o Matias de 5 e a Manuela de 3. O Matias nasceu na Argentina, né? A Andrea, minha esposa, né? Ela também é da Argentina, nós moramos lá um ano, inclusive foi quando ele nasceu lá. E depois a gente voltou para o Brasil, dificuldades econômicas lá da Argentina, ficou bem difícil viver lá. E aqui nasceu a Manu, a família Mercosul, né? Mãe e primogênito da Argentina, pai e a caçula brasileira. Mas o interessante de eu estar trazendo essa história é porque quando a Andrea estava grávida, ela escreveu um livro chamado Educação Consciente. Inclusive eu recomendo para você, Fernanda. Lá no nosso site tem um link para ele. Mas o que foi interessante é que quando André escreveu esse livro, ela estava usando da experiência dela com crianças como terapeuta ocupacional. Porque a especialidade dela sempre foi crianças com disfunções mentais ou motoras. Então, ela trabalhou muito com criança, educadora. Mas depois que fomos para a prática, então, ela escreveu enquanto o Matias estava na barriga. Mas na prática, a gente percebeu que não tem tanta teoria, não há como se preparar para uma paternidade ou uma maternidade. É algo que você vivencia na prática. E às vezes teoria atrapalha. É uma escola importante de autodesenvolvimento, porque ali muita coisa vai ser projetada naquela criança. De seus medos, da sua relação com o seu pai e com a sua mãe. Muita coisa é projetada. Eu vi isso claramente com o nascimento do meu filho, como que questões muito inconscientes do meu clã, né, do meu sistema familiar, vieram à tona imediatamente depois que ele nasceu. Então, antes dele nascer, durante a gestação, por exemplo, eu não tinha nem ideia de que eu tinha essas questões, esses traumas. Então, o mais nobre, quando eu falei que é nobre, né, você querer levar consciência espiritual para o seu filho pequeno, o mais nobre vem também porque afeta todo o sistema familiar com a decisão sua de transmitir coisas, bons valores para ele. Porque dentro disso que eu acabei de falar, das coisas que a gente descobre, eu sei que você sabe, sei que você teve suas próprias experiências de aprendizados e tudo mais, essas questões que a gente está descobrindo, isso está nos alterando e, de certa forma, também curando o que foi transmitido do seu pai. Então, que você iria transmitir para o seu filho. Então, você já começa a ajustar todo o sistema para transmitir algo neutro para o seu filho. Por isso, é muito bom, né, essa iniciativa que você está tendo, por isso tudo. Então, eu já alerto que pode não ser fácil esse processo, tá? Talvez até por isso que você já esteja, né, você tenha lançado a pergunta. Porque às vezes não é fácil reconhecer certas coisas. Olha o meu exemplo pessoal, bem, bem complicado, mas é o que é. Logo que meu filho nasceu, ali nas primeiras semanas,
eu tava com ele no colo e a Andréia foi tomar banho. Ó, segura ele aí, deixa eu tomar um banho, né? Aquelas primeiras semanas são bem complicadas. E aí a criança, né, Matias, começou a berrar. Chorar, 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 chorar. Eu com ele na minha mão, eu não sabia o que fazer. E eu entrei em pânico. Ué, o que eu vou fazer? Porque a Andréia tava no banho. Eu não tinha o que fazer, eu tinha que aguentar aquilo ali. Era a primeira vez que eu estava passando por isso. E aí, quando a Andréia saiu do banho, eu entreguei o Matias com muita raiva. Toma aí, se vira. Eu sou terapeuta, então eu faço autoanálise o dia inteiro, constantemente. Em todas as minhas ações eu tô. Por exemplo, quando eu gravo um áudio no WhatsApp, eu escuto todos os meus áudios de novo para me ouvir. Então, eu percebi que a minha reação foi errada. Foi um pouco fora do tom. Não é questão de errado, eu não tinha controle. Eu estava reagindo automaticamente, sem perceber. Depois que eu fui perceber. E também por causa da reação da Andréia. A Andréia ficou assustadíssima. O que é isso? Esse cara não consegue ficar um minuto com o menino e já vem com essa agressividade? Então, foi passando tempo, muita reflexão, observando o que eu estava sentindo. Foi aí que eu entendi que estava vindo à tona um machismo. Olha para você ver como que é as coisas. A ideia inconsciente por trás era o seguinte: ele quer mamar. Então isso é obrigação da mãe. Entende? Obrigação da mãe. E aí é por isso que eu passei com agressividade. E aí eu comecei a investigar a família da minha mãe, que vem do interior de Minas, uma cidade pequenininha, no meio das montanhas, isolada. Ali o pessoal é muito machista. Mas não é um machista que vê a mulher como inferior. Não, é que os papéis são bem definidos. Mulher cuida de criança, limpa a casa e o homem sai para trabalhar. Então, é esse machismo. E assim foi com meu pai, que apesar de que não veio da mesma terra da minha mãe, era a mesma coisa. Meu pai nunca trocou uma fralda de 3 crianças. E assim, não cabe um julgamento, isso é errado. É a forma que é, gente. Principalmente se você vai no interior de Minas. Isso está sendo perpetuado. Por isso, Fernanda, a chance que a gente tem é de quebrar padrões muito antigos. E eu entendi isso. Né? Quando eu estava vendo ali, então, o Matias está com 5 anos, são 5 anos que eu estou aí fazendo ajustes na programação, aí é cura quântica, na programação neurolinguística do Ricardo, que recebeu essa informação de papai e mamãe, 23 cromossomos de papai, 23 cromossomos de mamãe. Então, essa estrutura de informação aqui é assim. Por isso que, para mim, não adianta ficar me culpando porque eu fiz aquilo, porque eu agi assim. Não adianta. Se você pudesse, você não ia agir de uma forma que você não quer. Por exemplo, você não ia perder a linha com seu filho e dar uma palmada nele. Se você pudesse, você não fazia isso. Mas isso são processos automáticos. E a chance que a gente tem diante deles é aprender sobre nós mesmos e fazer correções, corrigir. Corrigir é uma coisa mais suave do que você foi assim, meu pai era machista, não sei o quê. Mas eu estou fazendo essa introdução, né, sobre o assunto, mas esse não é o tema que eu julgo mais importante atualmente em relação à educação para consciências que acabaram de entrar nesse mundo. Tá? Filhos eu vejo dessa forma. Né? O que está novo ali é o invólucro, que está pequenininho, que a gente julga bebezinho. Na verdade, tem uma consciência que pode ser muito mais sábia que você, muito mais antiga, que já passou aqui muito mais vezes. Então, o que eu julgo é só o bebê ali, é só o corpinho. Mas aquilo é uma consciência que acabou de entrar nesse mundo, utilizando esse corpo, então está limitada, porque o corpo está crescendo. O desafio para as consciências que estão entrando agora aqui são as telinhas. São os equipamentos eletrônicos. Esse é a questão que a gente deve colocar a consciência agora. Se você já vem com a intenção de transmitir uma educação mais espiritual, preparar as pessoas para esse mundo, é porque você já carrega isso dentro de você. Então,
Não é nenhuma questão de estudar mais sobre isso. Ah, Ricardo, me dá uma fórmula, me dá um plano. Não é essa a questão. O plano é justamente você se desenvolver com as suas ações, descobrindo, tentando, seguindo o coração, seguindo a intuição. A questão são as telinhas. Isso é que está complicado. Por telinhas, eu estou falando televisão, tablet, celular, videogame. São coisas desse gênero. E todos nós, mais velhos, sei lá, mais de 40, tem falado sobre as histórias da época que a gente brincava na rua com os outros meninos, que não tinha tanto medo de violência, não tinha tanto carro, que as crianças brincavam em grupo, subiam em cima da árvore, nadavam no rio. Uma época que não havia videogame, ou era muito rudimentar, e não tinha rede social. E o que isso representa? Ralar o joelho, pular, correr, sentir sabor, rir, divertir. O mal que essas telinhas estão criando nas crianças é diminuir a capacidade criativa delas e se virar com a mão. Eu tenho visto isso muito, muito, e é triste, assim. Crianças que às vezes vêm brincar com os nossos filhos, e os nossos filhos são educados dessa forma. Então, vai lá, menino, né? Eu deixo, né? Eu vou falar isso mais pra frente, assim. Eu busco um equilíbrio. Mas vai lá, menino, sobe mesmo na árvore. Ah, formiga aí. Ah, formiga, vai, pega na formiga. Ah, me mordeu. Pois é, uma picadinha. Vai lá, põe a mão na terra. Entra no rio. E aí, meus filhos muito assim, chegam os meninos, que às vezes meninos de apartamento, fica meia hora com eles, fica, sei lá, 5 minutos com eles, não consegue acompanhar, e aí já vai buscar o celular. Ah, me dá o celular, cadê o meu celular? Faz birra por causa disso. O dia inteiro com aquilo ali. Então, esse aparato, ele vai acabar por quitar a criatividade da criança. Que, você sabe, na nossa época, a gente não parava. Né? Corria pra rua. Menino de rua. Né? Antes de ser uma coisa falando negativa, menino de rua era aquele que não saía da rua, jogava bola, né? Época boa. Então, as telinhas, elas geram vício químico, vicia, tá? Vicia até pra gente, por causa do estímulo visual, e que esse estímulo, ele é passivo, né? Nós, né, vocês já viram, nossa, é terrível isso, eu fico vendo com meus filhos quando assistindo televisão, fala com o menino tá assim, ó, tia, vai lá e pega o seu sapato e guarda seu sapato. Tá bom, pai. Menino, você tá me escutando? Ele fica igual um zumbi. E vocês sabem como é que é. Isso já foi estudado, tá? Neurologicamente, esse negócio de tá como um zumbi, é porque o hipotálamo vai lá e produz muito hormônio de relaxamento, por causa dos estímulos. E se esses estímulos muito fortes, às vezes, principalmente depende, tem desenhos e desenhos, por exemplo, para você que coloca desenho pro seu filho. Tem desenho que estimula muito mais que o outro. Isso você aprende assistindo com o seu filho. Você vê o desenho com ele, você vai ver qual que é um desenho adequado para a idade dele ou não. O Matias, a gente foi entendendo alguns desenhos que tem músicas bem suaves, que tem um narrador que está explicando tudo, e tem os desenhos que são mais para adolescentes e tal, que é muito flash, muito corte de cenas e música alta. Então, aí era só observar o que um causava nele, né? Um desenho causava de estímulo e o resultado desse estímulo, e o que o outro fazia. Tinha desenho que o menino ficava correndo igual um ninja, correndo dentro de casa. E isso é uma droga. Tudo bem? Entenda, é droga. Como se fosse um estímulo ali, açúcar. Só que é o hipotálamo que produz a hora que ele está assistindo essa telinha. Essa telinha é uma telona, depende da televisão. Né? Então vamos lá para os dados, né? Para não ficar só eu falando o que eu acho, porque eu estou transmitindo para vocês o que é. Então, no Reino Unido, um estudo da Royal College of Pediatrics and Child Health, nossa senhora,
Com a idade de 2 anos, as crianças passavam em média 17 horas em frente à TV por semana. E isso aumentou para 25 horas quando elas tinham 3 anos. Mas aí, depois de 3 anos, cai para 11 horas aos 5, porque aos 5 eles estão mais ativos, né? Então, crianças de apenas 2 anos que passam muito tempo em frente a smartphones, tablets e computadores já correm maior risco de problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão. Ali. Esse é um estudo publicado recentemente no periódico científico Preventive Medicine Reports. 1 hora por dia em frente a esses dispositivos já é o suficiente para afetar o comportamento das crianças. Escuta isso que eu vou te falar agora. 1 hora por dia das crianças em frente a essas tecnologias já é o suficiente para afetar a saúde mental delas, incluindo redução no autocontrole, na estabilidade emocional e na curiosidade. Por autocontrole, entenda explosões de raiva, né? Quando, por exemplo, a criança é contrariada e ela não consegue lidar com a negativa, e aí ela explode. É tudo isso, isso para te forçar a ceder. E tudo isso vem de um excesso, né? Se 1 hora por dia é o suficiente, imagina você, mãe, que deixa o filho ali, de frente para a televisão e sem acompanhamento, sem você estar ali com ele. Eu sei que às vezes é muito difícil ficar vendo galinha pintadinha, patrulha canina, mas eu assisto com meu filho, até mesmo para ver o que ele está vendo e buscar coisas melhores se não está legal para mim. Porque hoje, com YouTube, streaming, Netflix, você tem muita opção de entregar para ele o que ele deve ver. E isso é muito importante. Mas eu estou falando do ponto de vista da criança. E do ponto de vista do pai? Eu não vou só colocar nas suas costas aí o tanto que é ruim, que você está fazendo, não sei o quê. Eu te entendo. Porque às vezes esse é o único momento que você tem de paz para poder fazer cocô tranquila, né? Sem que o menino vá lá e bate na porta, te chamando. Eu sei como é que é. E aí, precisamos colocar consciência se não estamos enfiando os aparelhos nos meninos para nós termos o tempo de relaxamento assim e esquecer. Porque o aparelho eletrônico, ele tem que ser entregue com consciência para a criança. Não pode ser uma válvula de escape sua. Mas o que eu faço, Ricardo? Aí eu te pergunto, o objetivo não era trazer consciência espiritual para o seu filho? Entendeu? Se você está levando consciência espiritual para o seu filho, automaticamente você está acessando consciência espiritual. E aí você olha para si. Peraí, como é que está a minha consciência espiritual? Essas pessoas que geram esse grande dano de deixar a criança o dia inteiro com o celular sem acompanhamento, elas também precisam dessa consciência espiritual para entender que essa fase da criança é curta e que, se for bem feita, você não vai ter problema nenhum com essa criança, com esse adulto, né, com o crescimento dessa criança pro resto da sua vida. Agora, se for mal feita, essa criança vai se tornar um adulto que vai continuar te trazendo demandas pro resto da sua vida. Então, a consciência espiritual também vai demonstrar para você, vai trazer para você, vai cair a ficha. O tanto que é importante esse momento nessa necessidade de alimento emocional que uma criança tem. Então, deixar ela num sofá vendo televisão com o celular na mão, tá isolando ela do mundo. E tá isolando ela de você. Para você ser você, tudo bem, né? Faça com consciência. Não use isso como válvula de escape. É aí que eu falei que é bonito, é nobre, mas pode não ser fácil na hora que você começa a olhar para os seus calos, né? Para onde que pega em você também, para lidar com essa consciênciazinha que muitas vezes tem muita energia. Eu sei como é que é, só pelas paredes, você está cansado de ter que trabalhar. Menino, vai, assiste TV, me deixa em paz. Eu sei como é que é, e é assim mesmo, gente. Isso é ser humano, não é fácil. Dentro do possível, a gente vai fazendo os ajustes,
sem se culpar, porque nós somos humanos, tá? Mas também sem negligenciar, correndo o risco de causar um dano pro resto da vida dessa criança ao deixá-la sem supervisão com essas máquinas. É equilíbrio, como tudo na vida, né? Por isso, o que eu recomendo é estabelecer um limite. Olha, você tem 1 hora de manhã e 1 hora antes à noite. É o que eu faço. Isso é o que eu faço. Então, 1 hora antes do almoço, eles assistem um pouquinho. Aí a hora também, aí eles rindo aí, tá ouvindo? É a hora que nós também cozinhamos e tal. Porque eu sou autônomo, a gente mora é uma opção nossa de viver com os meninos, né? Eu sou autônomo. Então rindo aí. É, 1 hora antes do almoço e 1 hora depois da janta. Que aí eles, ali, principalmente nessa hora depois da janta, eu escolho muito bem o que eles vão assistir. Porque se eu coloco um desenho antes de dormir muito agitado, eles não vão dormir, eu vou ter dificuldade. Então ali é só desenho de musiquinha mais suave. Então, o primeiro ponto é estabelecer um limite. Porque aí até eles vão começar a se organizar melhor. Organização do corpo, né, e de tempo. Ó, você vai ter esse tempo. Então, fora disso, eu quero assistir. Não, você já sabe, agora é hora de brincar. Vai lá pro quintal. Vai pro quintal. Vai brincar. E aí, durante esse tempo, eles aproveitam. Então, eles, né, eu tenho esse tempo, então deixa eu usar esse tempo. É uma forma também de trazer organização para eles. E é uma coisa simples, né? Dá limite. E se eu posso te dar. Assim, eu estou aconselhando porque eu vejo os resultados da educação que eu e minha esposa tem dado para os meus filhos e tem sido, assim, muito bom. Dentro desse sentido de dar com consciência. Principalmente quando eles saem de casa, vão dormir na casa da avó ou de um coleguinha, os feedbacks que a gente recebe. Eles foram uma gracinha, muito obediente e tal. Então é nessa hora, principalmente, quando eles saem do ninho, é que você vai ver quais hábitos eles realmente adquiriram. E aí, se eu posso, né, por causa dessa experiência, dar um conselho, é que não tem uma fórmula. Na hora que nasce um filho, nasce uma mãe junto, nasce um pai junto. Quando o seu filho nasceu, nasceu a mãe. Né? Antes era a Fernanda. Então a Fernanda mãe veio com o filho, fulano. E como algo que acabou de acontecer, acabou de nascer, vamos aprender o que é isso aí. A gente pode aconselhar, pode, né, como o livro, né, mostrou para mim e para a Andréia. A gente tinha ali toda uma teoria já, né, principalmente para a Andréia, que foi ela que escreveu o livro. Mas eu assinei embaixo no livro. Só que nós já modificamos ele, porque olhando na prática assim, não tem um manual. É complicado, sabe? O que pode funcionar para você pode não funcionar para o meu núcleo de família. O que funcionou para sua mãe pode ser que não funcione com seu filho. Então isso é uma coisa que a gente precisa vestir a camisa. Peraí, já que eu estou nessa, vamos lá fazer essa experiência. Né? Vamos ser a melhor mãe possível. E aí vem toda essa auto-reflexão que eu coloquei nesse vídeo, né, em relação ao machismo que eu encontrei dentro de mim, a renúncias que a gente tem que fazer, às vezes, do nosso tempo, para estar ali com o menino, por exemplo, assistindo o desenho com ele. Né? Às vezes sua cabeça está cheia de coisa para fazer, mas isso é tão importante, gente. Eu vejo isso, eu vejo o resultado de fazer isso, abrir mão, às vezes, dos meus filhos. E depois que eles crescerem, você sabe, passa tão rápido. Eles não vão nem querer saber de vocês mais. É assim, os filhos, né, quando a gente dá ali, nesses primeiros anos, a atenção necessária, depois eles estão íntegros emocionalmente para voar embora. E não vai te dar trabalho, porque ele está íntegro. Então por isso que eu falo, faça bem feito nesse momento, porque depois você não vai ter mais dor de cabeça. Eu trato clientes assim, que aí os filhos já estão lá com 30 anos, mas totalmente dependente emocional dos pais. Às vezes vivendo com eles ainda com filhos. Então, esse o que você trouxe, Fernanda, é muito importante. Para quem tem filho,
esse é um ponto de divisor de águas na sua vida, o nascimento dessa criança. E você vai aproveitar disso como pode. Eu estou aqui sugerindo. Vi muitos pais, homens, que se deparavam com essa situação que eu estou colocando, né? Tudo isso que eu estou colocando, tudo, né? Encarar em si mesmo, imaginar que seus sonhos vão mudar, que não vai poder fazer a mesma coisa que fazia por causa da dedicação que uma criança exige, os medos e as coisas que vêm à tona na hora que o filho nasce. Eu vi muita gente que chegava diante disso e falava, não quero. O que é pior, né? Então, a mãe tinha que se virar sozinha, ou é o que a gente mais vê por aí. Então, essa é uma época divisora de águas que faz os meninos e as meninas se tornarem homens e mulheres, né? Se emancipar emocionalmente de papai e mamãe e se tornar pessoas íntegras e sábias, né? Essa é a riqueza de uma família, de ter um filho. Então, não tem um manual, não tem uma forma certa. Intuitivamente, Deus garante, é óbvio, porque Ele quer perpetuar a espécie, Ele quer cuidar. Então é óbvio que o seu coração vai sempre falar o que é certo na hora de agir. Mas você tem que consultar Ele. Tá? O aspecto feminino de Deus, Deus Mãe, a deusa, ela protege as mães, ela protege a maternidade, protege as crias. Isso é tão certo quanto 2 mais 2 é 4. E acesse isso, está dentro de você. Acesse isso para saber como agir dentro dessa nobre decisão de transmitir, prepará-lo espiritualmente para um mundo que não está fácil. Então, Fernanda, muito obrigado pela sua dúvida, porque me dá a oportunidade de falar da minha experiência, já que eu realmente sou um cara que está constantemente olhando para essa mesma dúvida sua. Então, obrigado pela sua oportunidade de transmitir, né, a minha experiência. E eu espero, de coração, que esse vídeo possa ajudar você. Tá? Para quem quer uma resposta, né, dividir conhecimento, né, como eu fiz agora, mande a sua pergunta. Na descrição do vídeo tem ali um formulário. Quanto mais detalhada a pergunta, mais detalhada a resposta. Se você não quiser que eu divulgue seu nome, é só falar, tá? A gente faz anônimo sem problema nenhum. Ok? Curta o nosso canal, curta o vídeo, compartilhe com mães, com pais, que você acha que pode se beneficiar. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e até o próximo vídeo. Fica com Deus.